Beleza, beleza. E você? Tudo. Eu estava olhando seu sofá vermelho, lindo. Obrigado. Três marcas já deixou isso aqui. Muito luxuoso. Adorei esse visual. Eu entrei, você não estava ainda. Eu falei, gente, será que está congelado? E será que eu ainda não cheguei assim a ver? Mas está tudo certo, né? Está funcionando aqui certinho. Faz parte da expectativa do show, assim. Muito, achei muito bom. Achei ótimo. Obrigado. A gente passou o dia inteiro fazendo coisa de tecnologia, né? Porque a gente está tentando sempre melhorar, fazer um negócio mais legal. E tá conseguindo, mas às vezes tem umas frustrações. Eu tô um pouco assim nervoso que tava correndo, cara. Tipo, até o último minuto eu tava correndo aqui. Então eu até queria ter botado uma roupa mais da moda, assim, para você. Mas tá ótimo, adorei esses tons, tá super bacana, tá contrastando esse oliva com rubi no sofá, tá super bacana. Aprovadíssimo. Eu tô usando meu sapato novo, acabou de pegar. Muito bom, muito bom. Eu vou te então mostrar meu bracelete novo ó, aqui também. Ah, acabou de chegar também? Carioca Holic, acabou de chegar. O que é Carioca Holic? Carioca Holic, eu brinco, né, que eu sou viciada no Rio de Janeiro, assim. Se eu não tivesse nascido aqui, eu estaria morando aqui, porque assim, cada vez que eu viajo, eu percebo que eu sou mais carioca, né, de paixão, de coração, além de ter nascido aqui, e apaixonada pela cidade, pela natureza, pelos cariocas, enfim. Adoro morar aqui. E a pulseira tem a ver com isso? Tipo assim, a pulseira você acha que é uma... E a pulseira, sim, né? Praticamente uma coroa, né? Olha, ela é tipo uma tatuagem, né? Que você coloca dourada. Parece uma coroa mesmo, né? Assim, ó. Parece uma coroazinha. E tem o colar também, Carioca Holic, que faz parte de uma coleção assim, ó. Tá reluzindo. Uma coleção eterna. Escrito Carioca Holic aí. Carioca Holic. De tamanho. É cortado manual. São peças únicas que a gente tem na loja. E você. É isso aí, você mesmo que produz e lança na loja. Isso. A marca Iron está fazendo, ano que vem faz 20 anos. Passou rápido. E assim, é um trabalho muito autoral, um trabalho que eu faço assim, quase que como uma respiração diária, né? Que tem a ver com a felicidade, com a observação do dia a dia, com o humor, né? E tudo através das estampas, né? Foi sua avó que começou a marca? Como é que a marca tem 20 anos e você é tão jovem? Eu comecei desde que eu nasci, entendeu? Eu tô com 23, eu comecei com 3 anos a fazer roupinha para as bonecas, entendeu? Então faz sentido. Então, assim, engraçado você tá falando, porque assim, quando eu trabalhava em agências de propaganda, né, fazendo direção de arte para as marcas tipo Coca-Cola, Havaianas, e aí comecei a desenhar umas calcinhas divertidas, com texto, né, bem publicitário. Na calcinha estava escrito obrigada, volte sempre, obrigada pela preferência, né? Em inglês, thanks for shopping with us. E aí fazia uma calcinha de Perfex para a Mulher Amélia. E aí começou, embalava nas quentinhas, né? E aí começou na agência... Obrigado pela atenção, né? Porque não é toda foi assim. E aí, disso, eu comecei a pensar em criar minha própria marca. Dentro da agência de propaganda, né? Trabalhando, criando. E isso, né, vai fazer 20 anos agora, no ano que vem. E é engraçado que você perguntou, né? Porque aí o nome da razão social, né? Falei, Alessa, você tem que criar uma razão social, abrir uma empresa. E aí é a Alessa desde 1972. Eu sou de 72 e assim, pronto, revelei, né, gente? Não tenho 23. Meu aniversário é dia 23 de maio, mas eu não tenho 23. Vamos brindar os 20 anos da Casa da Alessa, né? Desculpa aí. Vamos, da Casa da Alessa, Vamos fazer... Olha a minha borbulha como tá, ó. Encaixa aqui assim, ó, a sua taça. Eu faço isso, faço tintim. Isso! Olha, gente, ficou genial. Ó, o meu espumante é rosé, porque eu tenho assim, mania de cor de rosa, né? Rosa não provoque. Eu nem vi o que é, porque o pessoal da produção, cara, tava tão doido hoje que eu nem vi direito. Se era extra dry, não tá escrito mais nada. Tá aqui um pouquinho. Okay.
É real que eu não entendo muito de Prosecco. Eu só tomo em celebração, assim, quando o pessoal brindar, dá um copo aí. Mas eu não conheço muitas as diferenças entre eles, não. Gosto mais de vinho e tal. Drinks. Aprendi a tomar coquetéis. Aqui no... Drinks e coquetéis também eu adoro. Mas para mim, espumante, assim, o Prosecco, uma coisa da Itália, né? Uma coisa meio familiar. E também eu gosto dela bem gelada, assim, da borbulha. Você sentir a borbulha descendo, assim. Para mim é uma sensação que nenhum outro drink me traz, assim. Então eu adoro. E é um drink que me levanta rapidinho, sabe? Rapidinho ele dá um astral. Então eu gosto, acho bonita a taça longa, sabe? Essa coisa longa. Então vai bebendo aí para nossa conversa ser melhor ainda. Para levantar. Vai ficando mais animado, né? Mas, aliás, eu vi aqui no seu dossiê que o seu tataravô era alfaiate do Papa. Como é que é isso? Como é que é essa história? É engraçado isso, né, Heron? Porque a gente vai seguindo a nossa vida, quando vê, a vida vai levando. Acho que, assim, na maioria das pessoas que trabalham com coisas que são realmente a grande paixão da vida, é a vida que vai trazendo pra gente, não é a gente que escolhe, assim, muito. Então, acho que comigo aconteceu assim, né? Eu sou designer, me formei na ESG, no Rio de Janeiro, fiz mestrado na Inglaterra, na Central St. Martins, e sempre na área de design, né? E aí, na agência, como eu te contei, eu comecei a criar as calcinhas divertidas e tal, que foi, de alguma forma, uma entrada para moda, né? Uma entrada, assim, mais íntima, né? Uma entrada mais discreta, porque é uma calcinha, mas foi assim que entrou. Eu fazia calcinha com Santo Antônio para casar, com Santo Expedito para causas urgentes, enfim. Nada a ver com Papa isso, né, gente? Eu estudei em escola de freira, né, o Teresiano, aqui no Rio de Janeiro. Mas aí foi acontecendo naturalmente. E quando, assim, logo que eu comecei a realmente me sentir estilista, o meu pai chegou com os papiros de Roma. Minha família é de Roma, né? Meu pai nasceu na 7ª coluna de São Pietro, então, assim, é bem romana. Então, ele tem 5 irmãos, sabe? Assim, morava no Vaticano, então é super, super romana. E aí, ele chegou com os papiros, aí, quando eu abri esse papiro, né, que ele falou que vamos emoldurar, vamos botar moldura, a gente, de fato, emoldurou, foi incrível. Estava escrito, era um certificado de que o bisavô do meu pai, meu tataravô, era o alfaiate do Papa. Então, assim, nada mais na veia, né, do que realmente eu ter me transformado numa estilista, não numa estilista tão comum assim, né, porque o que eu faço é muito arte para vestir, tem muito humor, tem muito amor também, mas, assim, incrível, né? O alfaiate do Papa é meu pai também tem alguma coisa a ver com isso, com indústria têxtil, alguma coisa do tipo? Alguém da minha família? Seu pai, filho do seu tataravô, seu Nada. Era alfaiate do Papa, na verdade. Todo mundo, todas as famílias que trabalhavam, que moravam no Vaticano, acabavam tendo uma relação forte com o Papa, né? Porque estava ali, né? Ou cozinhava para o Papa, ou era o alfaiate do Papa, ou era o cabeleireiro do Papa. O Vaticano é uma cidade-estado, não é todo mundo tão próximo do Papa, imagina. Talvez em outra época, sei lá. Mas olha, alguém da família com certeza servia o Papa ali. Bom, eu não sei, né? Vai ver que a minha família também foi super, né? Conseguiu sua Mas morava mesmo no Vaticano, depois do seu tataravô? Porque o Vaticano... Morava. Meu pai nasceu na 7ª coluna porque ele não conseguiu chegar no hospital. Minha avó grávida desceu lá do prédio, né, do 7º andar, no ático lá que eles moravam, que, né, tinha até bichos lá dentro de casa, enfim, na época da guerra. E aí, quando ela desceu, a cidade estava chovendo, estava inundado, e aí na 7ª coluna, esse que nasce Alfredo Migani, meu pai. E também, assim, interessante é que um tataravô era o alfaiate do Papa, né? O outro era o cozinheiro do Papa. E o meu irmão, depois de fazer administração, de trabalhar em empresas administrando, ele acabou trazendo a pizza altário para o Brasil, que é a pizza romana, cortada com tesoura em quadradinhos. Então, quando a gente olhou esses papiros, a gente falou, gente, tem que emoldurar mesmo, né? Porque realmente tem uma sina, né, estampada nisso aí. Você sente que nas suas histórias de vida isso foi significativo de alguma maneira? Teve alguma influência? Você sente alguma
influência vaticanense, sei lá como é que chama isso. Olha, eu vou te falar que quando eu vou para Roma, eu gosto muito de visitar o Vaticano, assim, nunca deixo de visitar. E subir. Tipo assim, O sempre que Papa você me vai lá. recebe, com certeza, me recebe todos os domingos, assim, ele me recebe lá, às 8 horas na missa, né? Ultimamente ele não tem recebido, porque eu não tenho ido também, mas enfim, todo domingo a gente se encontra lá. Eu estudei em colégio de padre, mas assim, de freira, né? Na verdade, teresiano, mas enfim, quando eu fiz as calcinhas, comecei a fazer as calcinhas, né? Que eu coloquei os santos na calcinha, e ainda não desfilava no Fashion Rio, mas eu fui convidada, comecei a fazer, não era estilista, eu fui convidada pela L'Oréal para customizar umas calcinhas no stand durante o Fashion Rio. E aí eu levei as calcinhas dos Santos, né? E de repente a Vera Fischer entrou, né? Que hoje em dia é uma amiga, cliente e tal, entrou no stand, pegou a calcinha do Santos Expedito. Gente, na hora eu vi aquele painel assim de fotógrafo, tipo estourando nela na calcinha. E aí entrou a Ana Paula Arósio, pegou a calcinha do Santo Antônio para cá. Também aquela loucura. No dia seguinte, agora você imagina, estampado, todos os jornais da época, né, que existiam tantos jornais. Então, assim, mesmo não sendo Ana Paula Arósio, mesmo não tendo, vamos dizer, os ativos. Claro, sempre tem. O Antônio sempre dá uma ajuda, não tem problema. Não tem problema, não. Sempre tem um par, né? Sempre tem um par imperfeito. E aí, assim, o que foi mais divertido é que no dia seguinte, todos os jornais colocaram na capa essas fotos. E todos os padres começaram a me ligar no meu ateliê que eu explicasse aquele pecado, né, que eu estava cometendo, né? Então, assim, e aí logo depois, né, os padres querendo me excomungar, enfim, eu fui parar nos Jô Soares, e aí foi mais forte ainda. Quando eu fui para os Jô Soares, o telefone não parava, né, de tocar, era no meu ateliê, acabava 24 horas, ele tinha que tirar do gancho, porque a coisa estava ficando puxado, né? Tava ficando puxado. E o Jô Soares tinha aquela coisa da Globo, né? Que passava no Japão, em Portugal, e na França, na Itália, nos Estados Unidos, e aí, tipo assim, era 24 horas o fuso horário, né? E aí foi assim, aí começou a ser tão intenso, né? A moda começou a abrir as portas para mim de forma tão divertida, né? Com muito humor, com uma coisa muito autoral e divertida e verdadeira, né? Autêntica, que eu, de designer, me tornei mais estilista, né? Mas você começou com a calcinha com uma coisa de marketing, você falou, tipo, foi uma ideia mais assim que, tipo, era mais uma questão de estampa do que de criação em termos de moda, né? Era muito criação, assim, realmente, assim, era muito conceito, sabe? Como tinha humor, era muito publicitário, era muito divertido. Eu embalava em quentinhas, que eu falava que era para chegar, né, para fazer delivery, para chegar em casa, assim, as calcinhas quentinhas da Alessa. Depois eu comecei a fazer calcinhas com extintor de incêndio dentro da caixinha de fósforo, calcinha escrito multiuso dentro da caixa do sabão em pó. Com essa coisa sexual, né? Tipo, é muito ousado. Eu tô vendo assim, muito, vamos dizer, irreverente, aquela palavra que só se usa na televisão, né? Tipo, que ela é uma pessoa irreverente. O que eu quero dizer é, tipo, você usou brincando com a sexualidade sem ser apologética, né? Tipo, fazendo, pô, todo mundo sabe, né? Calcinha é uma coisa que a gente só mostra. Hoje a gente vai ter uma calcinha branca, que tem 200 calcinhas brancas por dia a dia, ou se você vai ter uma calcinha diferenciada para mostrar para alguém, né? Então, se toda vai mostrar hora, pra alguém... toda hora. Então, assim, era uma ideia de usar humor, né? Para as pessoas vestirem, né? Para fazer da vida das pessoas mais divertida, mais leve. E acabou que a calcinha foi um veículo para isso, né? Depois de um ano que eu comecei a criar as calcinhas, eu fiz o diário 365 calcinhas. Então, eu fotografei todas as calcinhas que eu tinha criado, coloquei nesse diário, que existe até hoje. Foram peças, foram 1000 exemplares, né? E eu guardei alguns até hoje. Então, assim, era um
uma agenda, né? Uma agenda das calcinhas. Uma E você calcinha... acha que... desculpa. E assim, eu acho que foi muito bacana começar com muito humor na calcinha, que tira totalmente a vulgaridade, né? É De um verdade, trabalho. Que é o humor tem esse poder, né? Quando a gente usa na medida certa, consegue transformar o sexual em aceitável, o violento em aceitável, o julgamento, né? Que assim, se você faz uma piada racista, só que se fica óbvio que não é porque você é racista, mas porque você está rindo junto, né? Demonstrando, vamos dizer, o absurdo, né, do racismo. E com isso, que isso tem muito comediante de stand-up que faz isso muito bem. E tem um debate mundial, praticamente, que é assim, quais são os limites da piada, porque tem muito cancelamento, etc. e tal. E alguns comediantes, sobretudo que eu adoro, assim, sustentam que, cara, humor mesmo é sem limites, não tem limites. O cara pode falar de qualquer coisa. Porque se ele, obviamente, souber usar na medida certa, ele tem que ser perdoado, entendeu? Ele tem que... Eu acho que o humor... Não, eu acredito que o humor, ele beira a arte, né? A arte, ela contesta, a arte, ela vai criticar, ela vai falar sobre o tempo que você está vivendo, né? Sobre a sociedade, sobre a cultura. Assim como o humor. Para mim, o humor é uma grande arte, sabe? E eu acho que fico muito feliz que ele seja tão respeitado, né? O humor, por isso que eu acho que ele supera essas barreiras, né? Como você está falando, que as pessoas... deveria superar, né? Eu acho que tem muita gente hoje em dia ainda tentando fazer esforço para cancelar humoristas, né? Tem uma série de coisas. E assim, o humor, tem até um estudo do Bergson, né, que é um filósofo contemporâneo, mas praticamente moderno, que é sobre risada e a função. Eu acho isso genial, que é a função da risada dentro da sociedade, em termos de... Aí ele, cara, eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente ele vai para a história, desde a pré-história humana e traz todos os outros teóricos, desde Aristóteles, né, Descartes, pessoas que falaram sobre a função da risada, etc. e tal. E ele traz todas as teorias, faz uma síntese e o resultado que ele chega no final é que a risada é quase que um mecanismo social para a gente expressar que a gente entende que existe alguma coisa para melhorar. Olha que bizarro. Tipo assim, alguém caiu no chão, sei lá, um príncipe todo arrumadinho cai no chão. Aí a gente ri disso automaticamente porque assim, é um mecanismo social para a sociedade se autocorrigir. Tipo assim, o príncipe não deveria ter caído, ele deveria andar melhor, entendeu? Aí ri da cara dele para ele se sentir envergonhado, para ele poder se melhorar. Então, tipo, aí leva para um extremo, falando sociedades fascistas, totalitárias, né, tirânicas, tem uma coisa assim de proibir comediantes e coisas do tipo, porque os comediantes levam a crítica daquele regime, entendeu? Leva ao melhoramento daquele regime. E se levar ao melhoramento suficiente, vai virar democrático, vai virar liberal, entendeu? Então, né? E fala a verdade. A verdade, muitas vezes, é polêmica, né? Então, exatamente. o humor é verdadeiro. As suas calcinhas estavam, não sei se ainda faz isso, mas estavam trazendo isso, tava, essa questão assim de tipo, cara, tem um tabu, as pessoas estão com melindres, com sexo, qualquer coisa. A risada que se dá ao ver uma calcinha sua quebra isso e melhora a sociedade. As pessoas falam, galera, não precisa ficar com esses tabus chatos. É uma questão mais polêmica também, né? Dentro da sociedade mesmo. É uma coisa que você não se vê, que é velada, né? Ninguém anda de calcinha na rua. Mas, assim, hoje eu faço na moda as camisetas que também têm essa questão um pouco do humor, né? Então, mas de forma mais admirativa, como fazer uma metáfora artística para uma mulher usando uma camiseta de Mulher Maravilha, né? Sem ser carnavalesco, né? Mas sendo metafórico. Então, assim, por exemplo, agora é Dia das Mães, né? Eu tenho essa personagem Mulher Maravilha muito estampada nas mulheres que são minhas clientes, né? São mulheres
que eu acredito que são muito mulheres de verdade, autênticas, têm muito humor, né? E elas usam e elas dão de presente as camisetas que eu crio. A cada coleção, eu crio uma Mulher Maravilha para estampar numa camiseta. Então, assim, é uma camiseta mensagem, é uma camiseta elogio, é uma camiseta que você olha e de repente você ri, né? Dependendo da pessoa que está usando. Mas, assim, é muito lindo um filho poder dar de presente para uma mãe ou para uma esposa, o marido dá a camiseta da Mulher Maravilha. Ainda mais num momento desse, né? Que, enfim, tá todo mundo esperado. Eu não sei se você sabe, mas eu fui casado com a Gisele Darres, da Enjoy. Eu acho que ela fez alguma ação com isso, com a Mulher Maravilha, que ela me falou alguma coisa disso. Você lembra de alguma coisa assim? Sim, da Enjoy? Não, mas ela fez Não. alguma coisa com a coisa da Mulher Maravilha. Ou ela estava pensando em fazer, mas eu lembro de ter falado de tem uma marca aqui no Rio que faz coisas da Mulher Maravilha. Tô achando coincidência que é você que fazia. Sim, porque assim, nos desfiles do Fashion Rio, eu sempre entrava no final, sempre entrava para agradecer e entrava de forma muito assim, entusiasmada, né? Assim, quando via aquelas pessoas, são 1.500 pessoas assistindo o desfile, então assim, você sente um calor e aquela vibração de 1.500 pessoas falando uau, né? Quando, no final, quando vem os aplausos. Então, eu entrei num dos desfiles com uma Mulher Maravilha. Então, foi muito forte, né? Assim, uma estilista se auto-intitular a Mulher Maravilha, né? Assim, nenhum estilista no final entra assim, ainda mais a Mulher Maravilha. Geralmente entra, dá aquele aplausinho e sai correndo, ou então nem entra, né? Eu entro, danço, agradeço, jogo o cabelo para frente, jogo para trás e ainda usei Mulher Maravilha. Então ficou muito, muito forte isso. E é um personagem da marca. Toda coleção, a Mulher Maravilha vem, né, vestir as mulheres maravilhosas da Alessa, né? As minhas amigas, minhas clientes, são mulheres que eu realmente admiro porque elas estão investindo, eu brinco, né, que elas são colecionadoras, né? Elas vestem arte. Eu me considero, mais do que estilista ou designer, me considero artista, porque eu faço um trabalho autoral, muito artesanal, são peças únicas, e são peças que realmente eu brinco, né, que a minha loja, o conceito é uma galeria de arte, minhas vendedoras são marchands, e sendo assim, meus clientes não poderiam deixar de ser colecionadores. E muitas vezes elas me mostram, filmam o armário, o closet, falando, Alessa, olha a minha coleção, né? Olha o meu acervo. É muito bonito, é muito gratificante, sabe? Assim, para quem faz o que eu faço de forma tão visceral e tão, com tanta felicidade, é muito bom. É muito bom estar aqui conversando com você sobre, enfim, esse bate-papo gostoso. Alessa, eu vejo que você. Primeiro, assim, eu quero te elogiar por ser essa pessoa tão ousada, e dá para ver que você. Eu não sinto medo de você, né? Eu vejo que, pô, as coisas vão dar certo, eu sinto essa energia, né? Tipo, eu não sei se eu sinto sobre você, mas a gente está vivendo uma época que, assim, é especialmente regada por medo e paranoia, né? Tá tendo muita. Claro que, pô, existem perigos que geram medo por si só, mas além disso, está tendo uma campanha do medo quase supernatural, né? Então, assim, eu acho que esse seu espírito é muito interessante para quem nos está ouvindo agora, e eu acho que você pode, de repente, elaborar um pouco sobre esse seu espírito, falar sobre o que foi no início, as suas inseguranças e como você sobressaiu essas inseguranças com essa sua energia, Mulher Maravilha, autoconfiante, etc., para, né, chegar onde você chegou e onde você ainda vai chegar, se depender. Eu acho, assim, aonde eu vou chegar, né? Assim, é uma pergunta mesmo que eu acho que eu só espero uma resposta, né? Eu vou chegar no momento de ser feliz, fazendo o que eu faço, continuar nesse percurso, né? Nesse caminho que é o caminho de uma criação autoral. Agora, o que eu faço é uma arte para vestir, né? Eu chamo realmente de... os meus caftans, os vestidos, são nada mais do que uma tela em branco que eu estampo a cada coleção. É um trabalho muito
muito artesanal e muito autoral, né? É uma marca que você vê na loja, a Lessa, e a Lessa está ali, né? Ela existe, né? Ela anda, ela fala, não é uma marca que você vê assim, em cada shopping replicado. Então, assim, eu acho que começou muito partindo da arte, da inspiração, né? Então, eu acredito, assim, respondendo um pouco a sua pergunta, que as pessoas possam se inspirar não só com a minha marca, né, com a atitude que eu tenho em relação ao meu trabalho, a paixão, a fazer o que gosta, mas a moda, para mim, foi um veículo para vestir as pessoas com essa felicidade, com esse estilo carioca, que eu acho que carioca-holics estão no mundo inteiro. Quanto gringo que a gente vê aqui que tem um janeiro, sabe, enraizado de uma maneira que nem às vezes um carioca tem. Então, eu acho que é uma mensagem, sabe? A moda é um veículo que eu encontrei. Eu podia ter encontrado a arte, podia ter encontrado a propaganda, né? Que eu encontrei, mas que hoje em dia eu faço, mas não faço tanto, né? Eu faço mais a área de moda. O design também, ele pode ser um manifesto, né? Através das capas de disco, dos cartazes, né? A história do design é um manifesto. Mas eu acredito mesmo que assim, a história da moda possa ter um pequeno ruído, né, com a Lessa no meio dela. E eu não venho da moda, né? Eu não estudei moda, eu venho de outra área e eu acredito que o que eu faço pode transformar um pouquinho a vida das pessoas. Assim como você falou, quem usou calcinha de Santo Antônio casou. E assim, eu também gostaria de saber da parte de business, que assim, muita gente que está nos ouvindo é empreendedor, né? Está começando algum negócio e tem certamente muitas mulheres. Hoje em dia, com o mundo do Instagram, né? Tem muitas mulheres, está até saturado, né, o mercado, mas tem muitas mulheres iniciando na moda. Então, o desafio é muito maior, né? Porque assim, a barreira de entrada diminuiu, né, porque você consegue encomendar coisas da China, você consegue divulgar isso sozinha no Instagram, etc. e tal. Então, assim, a barreira de entrada diminuiu, isso cria uma saturação imediata no mercado e um desafio muito maior para as pessoas que querem chegar num patamar como você chegou, como outras marcas chegaram. Então, assim, o que eu... Eu acho assim. Pode falar que eu sou egocêntrico. Não, adorei o elogio, o patamar, assim. Até porque, assim, eu comecei na moda e a moda me abraçou. Quando eu vi, a minha marca tinha 1 ano, né? Eu ainda estava trabalhando em agência e eu tinha que ir no Jô Soares. O diretor de criação falou assim: eu, diretor de arte, apresentando campanha para cliente, e o diretor da agência falou: Alessa, olha só, a gente tem uma campanha para apresentar e você que vai apresentar sim. Mas agora eu fiquei sabendo que o Jô Soares te convidou para uma entrevista. Então esquece a apresentação para o cliente, que era o cliente top da agência, e vai lá para o Jô Soares. Então, assim, eu fui empurrada de uma maneira para fazer o que eu faço, que eu acho que, assim, eu acho que as pessoas têm que, como você está falando, né, da inspiração, das pessoas que estão assistindo, o que elas fazem, essa enxurrada de mulheres tentando entrar na moda, eu acho que a gente tem que escutar quem está em volta, escutar o coração, fazer o que gosta, porque tem muitos caminhos, sabe? Assim, é um universo de caminhos, tanto dentro da moda quanto fora dela. Eu acredito que as influenciadoras, elas têm um rótulo, né? Mas elas não precisam ser todas iguais. Eu acho que a diferença que é super bonita, que é a inspiração, né? Então, eu senti isso, assim, na minha história dentro da moda, né, que é design de moda, que tem conceito publicitário, né? Ela traz a minha bagagem, assim, ela traz a minha história. Cada peça que você usa, ela tem ali uma pessoa que cortou. Tem muito esse pensamento social também de uma cadeia produtiva, né? A moda é uma indústria que gera muito recurso. Então, quem trabalha com a de quem é grande, né? Tenta não importar da China, tenta fazer aqui com uma família que de repente vai cortar, costurar, passar, fazer o controle de qualidade, né? Então eu tô muito ligada também nesse perfil. Eu nunca pensei em ir para a China, mas quando eu comecei, deixa eu só contar uma história. Quando eu comecei, que tem a ver com o que você falou. 1 ano depois eu já estava na Selfridges de Londres. Foi onde eu fiz o meu mestrado e logo depois, 2 anos depois, eu estava lá
na vitrine da loja de departamento mais criativa da Inglaterra. E eles me deram uma vitrine para fazer. Eu levei vários Kens, várias Barbies, botei as calcinhas na vitrine, as calcinhas mais polêmicas. E aí o diretor da Selfridges veio falar: Alessa, olha só, você não pode botar calcinha na vitrine. Eu falei, mas a vitrine é com calcinha e a Barbie e o Ken pelados. Gente, a gente está na Inglaterra. A Inglaterra, na época, era super ousada, sabe? Tem a rainha, mas tem uma ousadia punk que é incrível. Porque tem a rainha que pode ser usada, né? Aí ele falou assim, não, é verdade, eu tô falando besteira. Faz o que você quiser, você é uma artista, faz o que você quiser. E a vitrine era super fotografada, sabe? E eu tava lá tentando... Converteu o inglês a mudar de ideia. Isso aí não é fácil. Eu mudei ideia na hora. Eu falei, vem cá, a Barbie, as crianças gostam. Elas tiram roupa da Barbie. Do Ken também, eles ficam pelados. Caixinha de sabão em pó e calcinha escrito multiuso, calcinha Thanks for Shopping With Us, não tem problema, são tanto da calcinha também não. Eu sei que eu convenci eles de alguma maneira lá, que eu nem sei como, mas funcionou. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer showroom internacional. Com um ano de marca, eu estava viajando para Paris, para Tóquio, para Barcelona. Você também tem essa arte de fazer vitrine, né? De fazer a parada do marketing. A parte de design que eu adoro fazer, que eu sempre fiz para os clientes. E também tem a ver com marketing, né? Tem a ver com o processo de vendas, né? Com o processo de sedução do cliente, esse tipo de coisa. Tem. E aí, o que aconteceu? A gente fazendo showroom, fazendo as vendas internacionais para as multimarcas. Eu vendi para a Colette, em Paris, que era uma loja de multimarca, assim, que depois que eu vendi para ela, eu vendi para todo o planeta, mais de 25 países eu exportei. O que aconteceu? Uma vez eu estava no showroom, né? Imagina, a estilista, a Alessa, estava lá atendendo, fazendo pedido. Quem diria que uma marca grande vai ter estilista ali atendendo, né? Não existe isso. A marca é grande, a estilista tá sei lá, nas Ilhas Maldivas, né? Ela não está ali no showroom, né? No inverno, andando na neve para chegar lá dentro do showroom. E aí, a gente era patrocinado pela Apex, que é do governo, né? E os meninos da Apex, todos de terno e tal, passeavam pelo showroom. Eu estava sozinha no meu stand, sem assistente. Chegou um cliente árabe que comprava muito, olhou para minha marca. Eu vendia para mais de 5 lojas em Dubai. Olhou para a marca, olhou para mim. Aí ele falou assim, Alessa. Aí eu falei para ele, nice to meet you. Aí ele falou assim, you're Alessa? Eu falei, I'm Alessa. Ele falou assim, Alessa is so big in Brazil. Eu falei, se fosse tão big assim, acho que eu não estaria aqui. E aí ele começou a fazer o pedido. E na hora de fechar o pedido, ele ficou um pouco na dúvida, que ele falou assim, gente, estou achando que é big, porque eu vejo em Dubai em 5 lojas, na Bloomingdale's, na Raven Nichols, na Colette Dubai. Mas aí ele falou assim, estou na dúvida de assinar esse pedidão aqui. Na hora, chegaram os homens de terno, da Beat, todos elegantes, falaram comigo, falaram dele para mim, não sei o quê. Na hora ele fechou. Então, assim, nesse universo de ser grande, né? Ser tipo, super empresária, de uma super loja. Na verdade, todas as marcas são feitas de pessoas, né? E essas pessoas passam por momentos, como nessa pandemia, né? Os empreendedores, quem tem cadeia de loja, passa a mesma coisa que eu passo, que tem uma loja, que tinha 2 lojas, que tem um e-commerce. Eu acho que esse exemplo que você deu, assim, desse momento com esse árabe e tudo mais, existem muitos momentos desses na ascensão da vida, a gente chegar num próximo patamar, alguma coisa assim, que às vezes não tem tanto a ver com a qualidade do nosso produto, às vezes tem a ver com o nosso jogo de cintura, a nossa humildade de conversar uma boa, tá no lugar certo, na hora certa, e acho que essas coisas têm que ser computadas também, né? Tipo, que muitas vezes as pessoas focam muito assim, não, vou fazer um design absoluto. Eu, quando era músico, eu falava, não, vou compor a música mais perfeita, isso. Aí eu falei, cara, você pode ter a melhor música do mundo se você não conhecer as pessoas certas, se você não estiver aparecendo, se você não estiver lá, né? Tipo o que o Woody Allen disse, pelo menos ele copiou essa frase de alguém, que, tipo, 80% do sucesso é showing up, né? Tá presente, tá lá no lugar. Então, tipo, é por isso que eu faço 4 entrevistas por semana, né? Tipo, tem que fazer, tem que estar lá. Se você não tiver, como é que você vai... como é que alguém vai ver? Como é que alguém vai... Como é que vai crescer?
Com certeza, a visibilidade, né? A visibilidade é muito importante. Mas eu acho que hoje a visibilidade realmente no plano físico é limitada, né? Então, assim, a gente percebe que a visão do futuro é aqui onde a gente está. É ao vivo, a cores e nesse quadradinho aqui que a gente está. Porque, assim, eu vejo que isso não tem volta, né? Não tem volta mesmo. E oportunidade para quem está da gente, né? Que você falou, que realmente acha que tem limite. Não tem limite, porque um produto bacana, com alguém que saiba falar legal, que tenha uma mensagem, vai aparecer, gente. Acredita que você vai aparecer. Alguém vai clicar no seu Instagram e vai te mandar um direct que vai mudar a sua vida. Verdade. E uma coisa, é só uma questão, e realmente existem pessoas que podem fazer isso, né? Eu mesmo, assim, pô, na música, eu tava... Uma hora eu era um cara que tava tocando em open mic nights, em todos os lugares. Eu morei em Londres 4 anos, né? Então, inclusive, não sei se você conhece a Val Palmer, da St. Martin's. Era uma professora muito amiga minha da St. Martin's. Claro que eu Val! Peraí, para tudo. Em que ano que você morou lá em Londres? Eu morei em 2008 até 2012. É um baby, gente, é um baby. Eu morei em 1997. 1997 eu tinha 20 e pouquinhos, né? E era na época eu já estava lá, então, a Val. Já. Era na época da Ministry of Sound. Não sei se você, quando morou em Londres, ainda via, mas assim, tinha a festa Pusca, que era uma festa super exclusiva. Todas as caras, né? A Stella McCartney também. Era segunda-feira, não? Eu lembro que tinha uma festa segunda-feira. Era assim, tinha uma sala dentro da Ministry of Sound que rolava a festa Pusca. E assim, eu não sabia que existia essa festa, mas eu e uma amiga minha, a gente se vestiu e falou, vamos para a Ministry of Sound. Então, a fila começava às 2 da manhã. E a gente na fila, chegou um cara de capa e pegou a gente na fila e colocou dentro da sala da Pusca, né? E assim, todos, Isabella Blow, né, que fazia os chapéus Millinery, enfim, Alexandra McQueen, Stella McCartney, todos lá. E estudavam na Central Saint Martins também. Então, eu comecei a reconhecer, né, essas figurinhas inglesas que estavam na minha faculdade, lá na Pusca e tal. Então, assim, tipo, eu saía à noite, numa boate mais caretinha, eu encontrava, assim, Pierce Brosnan, sabe? Falando I'll be back, tipo 007, sabe? Tipo, alguém vinha e falava, me dá um autógrafo, deixa eu só falar com você. I'll be back. Então, assim, eu dançava na pista com o Leonardo DiCaprio, sabe? Na Inglaterra. A Madonna morava lá, cara. Ela tomava café. Na época do Titanic. O Leonardo DiCaprio ainda achavam que ele era só bonitinho nessa época, né? Porque depois ele ficou bom ator, ganhou vários prêmios. Mas ele era só bonitinho mesmo. Assim, era só bonitinho e arrasava na pista mesmo. Então, era muito legal. Né? Aniversário de amigos que eu sabia que ia uma boate, sabe, num lugarzinho ali, que tava Madonna com 3 amigos dançando com ele, sabe? Então, assim, era muito mágico, sabe? Era muito bacana. E hoje deve ser mais ainda também, não sei, né? Depois eu vou mandar um WhatsApp para Val Palmer para falar que eu fiz uma live com ela. Estou mandando um beijo. Sending you a kiss from Brazil, Val Palmer. Miss you very much. Faz anos que eu converso com ela. This feeling of remembering London. Gente, assim, é demais morar lá. Fez o que lá? Vamos só uma entrevista rápida. Fala aí. Oi? O que você fez na Inglaterra? O que você ficou 4 anos morando? Foi estudar? Eu fui lá principalmente para ser charlatão, né? Para poder desenvolver técnicas de não fazer nada muito bem, mas impressionar muitas pessoas com os meus talentos subdesenvolvidos. E eu organizei festivais de música, foi inclusive aí nesses festivais de música que eu conheci a Val, né? Coincidentemente, porque ela era de um movimento chamado mod, né? Modernista dos anos 60, que é a galera que andava de lambreta, e tanto que ela tinha o cabelinho pequenininho, não sei se você lembra, que são uma questão de moda mod, né? E eu fazia parte dessa parada e organizava os festivais da New Untouchables, que era essa galera que organizava festivais na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra. Sucesso total! Não, então, olha só, dessa área,
também, os meus amigos da faculdade que moravam ali perto no norte, né, mais acima de Camden, eles moravam junto com o Jamiroquai, né? Então, assim, volta e meia ele estava tocando na casa de algum amigo e o Motiba estava começando. Então, a gente ia para Porão e assistia Motiba. Então, assim, era muito legal, sabe? Ver as coisas acontecendo ali. Se fosse aqui na esquina do Rio de Janeiro, sabe? Que a gente conhece, vai encontrando pessoas que estão ali na cena. Londres realmente é uma cidade viva, né? Tipo assim, todo mundo fala de Nova York, fala de Paris, qualquer coisa assim. Mas, cara, assim, Nova York também tem seus momentos, tem suas cenas. Mas eu morei em Paris também. Cara, Paris é uma cidade museu, né? Tipo, temporadas, as coisas estão fechadas, as pessoas, a maioria são velhas. É tipo, sei lá, o Leme Tênis Clube, onde joga tênis, não tem mais de 80 anos. E isso é Paris, né? Só que Londres, cara, você vai para a coisa tá borbulhando de lá, né? Tá emanando. Eu morei em Dalston, né? Que na sua época não existia Dalston ainda, que era Shoreditch ainda. Na sua época, Shoreditch estava começando, que era o bairro dos jovens artistas, beatniks, né? Hipster, né? Que na minha época era beatnik, sou dos anos 60. Mas eu morei em Dalston, que é um pouco assim, Shoreditch. Aí a Vogue italiana chamou Dalston de the coolest place on earth. Aí eu morava lá em Dalston e tinha o Jimmy Choo, tinha como é que chama? A Amy Winehouse morava em Camden, mas a gente ia direto nas festinhas da Amy Winehouse com Pete Doherty, entendeu? Porque na sua época era, sei lá, Ministry of Sound, na minha época era Amy Winehouse. Logo antes dela morrer, eu ia em festinha, ela era DJ, sacou? Que nem festinha particular. Não, gente, é muito impressionante, né? A gente fica assim, achando tudo normal, né? Ah, meu amigo que canta. Quando você vê, ele tá lá, né? Daqui a pouco, com aquele CDzão estampado. Eu fiz faculdade de Music Business, né, na Middlesex University. E eu, assim, andava nessa cena musical, tudo mais. Eu também era artista, né? Eu já fui artista em algum momento. E eu, sei lá, ia nas festinhas e tal. Aí eu fiquei amigo de uma galera que era de uma banda. Eu, crente que a galera era de, mais uma banda. Eu tinha 1 milhão de bandas independentes, né? Que eram maravilhosas. E, era super fã. Aí virei super amigo de uma galera de uma banda e tal. E me pedia, às vezes... porque eu tinha emprego como organizador de festival, eu trabalhei com assessoria de imprensa, outras coisas. Aí eu volta e meia eu pagava uma cerveja pros caras, tal. Aí eu fui olhar, os caras estavam em segundo lugar do Billboard, estavam em segundo lugar das paradas, sacou? Tinha Lady Gaga em primeiro lugar, eles estavam em segundo lugar, melhores álbuns. Aí eu, tá me pedindo pagar cerveja, que eu pago. Muito bom. Não, assim, você imagina, Stella McCartney estudando moda na Central Martin, quando eu estava fazendo meu mestrado em design. Stella McCartney, né, gente? E aí, estava ali do lado, na mesinha do lado, estudando, fazendo BA. É muito engraçado, né? Como é que a gente convive, assim... Como aqui no Rio, né? Porque, assim, que Londres tem essa coisa de... que foram crescendo e foram se juntando. Então, cada bairro tem essa preciosidade da esquininha, né? Você vai em Hampstead Heath, ele é todo inteirinho, tem o parquezinho, tem a pracinha, tem o centrinho. Aí ele cola depois em Angel, que também tem tudo isso ali juntinho. E aí você vai se encantando pelas regiões e pela noite, restaurante de cada lugar. Gente, o que é a gastronomia na Inglaterra, né? Eles falam que a comida inglesa é horrível, mas eles sabem fazer as comidas no mundo inteiro como ninguém sabe. Se bobear, tem alguém fazendo feijoada lá melhor do que aqui. É impressionante como é uma mistura de cultura e como se faz tudo muito bem feito lá, né? Eu sou muito fã, eu adoro. Adoro. Muito alto. Mas, Alessio, estão te perguntando aqui, e como você cria suas coleções, a Val e Ipanema? Então, olha só. Como eu faço um trabalho muito autoral, ele não vem de inspirações de tendência, eu não fico vendo revista. Talvez
muitas coleções tenham saído de viagens, eu gosto muito de viajar, né? Então, assim, eu fui para a Sardenha há uns 4 anos atrás. Com certeza a Sardenha virou coleção, né? Com as praias douradas, com as praias azuis, com as praias verdes, né? Com aquele mar, assim, que é uma cartela de cores, com as grutas e com todas as riquezas visuais, né? As estéticas. As coleções, às vezes, acompanham um estado de espírito, como o que a música faz com a gente, né? Então, eu fiz uma coleção chamada Play Me, uma pirada em instrumentos. Então, assim, tinha um vestido que era foto de um microfone, como se você estivesse pronto para cantar. E você canta e encanta. Então, assim, tinha um vestido que era um violão, um corpo de violão, que foi o vestido que eu entrei no final fazendo corpinho de violão. Toda mulher quer ter um corpinho de violão. Então, na Alessa, era só vestir um tubinho preto com violão. Tinha o da guitarra, tinha o saxofone, o corpo saxofônica, super sensual. As coleções, elas vêm de inspiração. Agora estão com uma amiga carioca que eu adoro, que é Yara Figueiredo. Ela é cantora, ela é designer de joias, e ela pinta. Então, eu peguei as pinturas dela, a arte dela, desconstruí e fiz as estampas. Então, assim, como essa estampa que eu estou usando aqui, que é um trabalho de arte. Você olha e você vê meio que um quadro, né? A tinta, o volume, dia da observação, do humor, da vida e do amor, né? Eu acho que é um trabalho como um trabalho de arte. Muitas vezes ele questiona, né? Como a história das calcinhas. Eu fiz uma coleção também que chama Flora, que agora para o Dia das Mães, né? Que você entrega flores para sua mãe, você veste a sua mãe de flores. Então é uma coleção com hortênsias, com rosa. Tem uma blusa que é uma rosa única, assim. Então, é como se você estivesse entregando uma rosa, né? E chamando a pessoa que você está presenteando de uma metáfora para uma flor, né? Que é delicada, mas que tem espinhos, enfim. Tem toda uma interatividade assim, que eu busco quando eu crio as coleções, né? Agora, a inspiração pode vir... Parece que você tem uma preocupação grande em unir, vamos dizer, o estético com o metafórico, né? Com o significado, com o significado mesmo, que aquela coisa não seja só uma decoração, que seja uma experiência, que seja um efeito, né? Que tenha alguma... Isso é muito interessante. Eu mesmo vejo a arte muito dessa forma, até essa coisa de esse movimento, assim, por isso que eu tenho até um pouco de dificuldade com arte moderna, apesar de eu aprender com o tempo, com a maturidade, aprender a absorver um pouquinho, mesmo dentro da arte moderna, do impacto, né, do efeito, etc. Mas eu tenho um pouquinho de problema que, para mim, a arte é muito aquela coisa lá, tipo assim, acho que é Aristóteles que diz que a diferença entre poesia e história é que história está falando sobre o particular, sobre o específico, e poesia está falando sobre o universal. Então, quando a gente fala poesia e história, eu diria assim, arte e decoração. Né? A decoração tá aquilo naquele lugar lá e não está emanando, né, alguma coisa universal de maneira nenhuma. E uma arte que, para mim, tem valor de fato, e eu não ponho na minha casa quase nada decorativo, se vier aqui algum dia aqui em casa, você vai ver que todas as decorações têm um significado profundo. Tanto que, assim, você fica até sobrecarregado, assim, tipo, vou nem perguntar, porque senão vai rolar um discurso porque, assim, realmente tudo tem, assim, tudo que você vê tem alguma coisinha com significado. Então, achei impressionante isso, que eu nunca vi alguém na moda que tem essa preocupação tão grande com o significado. Assim, as pessoas falam muito para mim, assim, Alessa, você sabe que o que você cria, que a sua moda é muito diferente? Aí falam como sabe? Aí eu entendo do olhar que as pessoas têm pelo trabalho, eu entendo quem eu sou e o que eu faço, sabe? Eu acho que não daria o que eu faço universidade de moda, sabe? Eu acho que veio muito de outras referências, né? Da fotografia, do design. É um híbrido, né? O que eu faço
hoje é um híbrido. E é muito emocional, realmente. Assim, parte muito da minha inspiração. E eu acho que está buscando sempre as pessoas, né? Eu estou me importando com o que eles estão pensando, com o que eles estão observando, como que eles estão olhando e como eles estão usando, né, o que eu faço. Foi um veículo que eu achei. Poderia ter encontrado ela em branco, mas o que eu encontrei foi um tecido, né, para vestir. É arte para vestir mesmo. Tem uma citação da Donatella Versace que é: a moda é fazer você mesmo sonhar e fazer outras pessoas sonhar. Tipo, a moda é sonhar e fazer outras pessoas sonhar. Que acho bonito isso. Porque se for assim, né? Se for uma questão assim de você se sobressair, porque também a moda pode ser coisas muito mais, pode ser usadas, né? Tipo, pelo mal, né? Vamos dizer, para poder fazer outras pessoas invejosas, né? Para poder humilhar, para poder mostrar seu corpo, pode ter assim, uma lista enorme. Mas se nesse ponto de vista, né? Se for assim, pô, a vida é preta e branca, só que aqui eu estou vestindo, sabe, a vida, o dia a dia, aquela rotina e tal. Eu uso isso muito no meu show, assim, na minha vida, eu não me levo a sério, entendeu? Eu uso a moda como uma brincadeira. Então, pelo menos, eu tento não me levar a sério. Eu acho que muita gente acha que eu levo, mas a ideia é que eu brinco, e também o humor britânico tem muito isso. Tipo assim, você fica sério, tá rindo por dentro, né? E enquanto tá todo mundo também não tá rindo, mas é engraçado e tá ótimo. Isso é incrível, né? O humor inglês, assim, é um humor muito delicado, muito inteligente, sabe? Eu acho que isso foi fundamental para eu voltar para o Brasil e ter me transformado, né? Transformou a minha profissão, o meu design, em direção de arte e depois na moda. Eu acho que foi fundamental, assim, a propaganda, o olhar inglês, né? Perspicaz, assim, aquela coisa afiada, venenosa, né? Do inglês. Tem um olhar super crítico. Eu acho isso que você está fazendo, eu acho que também deveria ser mais enfatizado, né? Porque realmente a gente está vivendo num perigo hoje em dia, que por causa dessas Instagirls e tudo mais, e essa coisa de aparecer e se comparar e tudo mais, a gente sempre sofreu isso, assim, desde Luís XIV tinha essa coisa de talvez ser superficial demais, mas hoje o perigo é muito maior, né? Porque as pessoas estão se comparando mesmo. Então acho que tem que ter uma resistência, tem que ter mais pessoas como você falando assim, galera, vamos sonhar, vamos inspirar com a moda, né? Vamos crescer, usar aquilo para refletir o sol, né? Que a gente tem tanto em cima da gente quanto dentro da gente, e fazer as pessoas olharem para isso e melhorarem a vida delas e não terem essa outra coisa que está tendo muito no mundo, infelizmente, né? Acho que tem que ter... Eu acho que assim, na Inglaterra, eu vi muito, que eu vi também em Tóquio, no bairro de Shibuya, né? Aquelas meninas que sabem misturar muito bem as peças e as cores e as modelagens no corpo, e que elas fazem da moda looks únicos, né? Nelas, assim. Você não pode comprar aquilo em lugar nenhum, porque ela pegou um blazer no brechó, uma meia da avó, um sapato da Vivienne Westwood maravilhoso, e uma florzinha Chanel, digamos, uma camélia. Então, assim, ela vai misturar e aquilo vai ser tão autêntico que não vai existir, não vai existir mais ninguém igual. Por mais que você vá numa vitrine e você consegue comprar uma peça, você traz a sua identidade para aquela mistura, né? Então, em Londres isso acontece muito. É muito rico de ver, e acho que isso acontece na música, lá em Londres, essa mistura, essa verdade de cada pessoa ali, né? Você vê a Amy Winehouse, é a verdade dela, cara. Assim, o trabalho dela é a verdade dela. Assim como a Vivienne Westwood, né? Maravilhosa. A Philip Tracy, que fazia os chapéus, né? Isabella Blow, né? Todos os artistas ingleses, eu sempre admirei muito. E na Inglaterra e em Tóquio também, que você anda, se baba assim, com as pessoas vestidas e a delicadeza das japonesas, que já usavam máscara há 10 anos atrás. Mascaradinhas já, modernas. É incrível. Falo pra caramba. Alessa, não, que isso. Eu fico feliz quando falam, pelo menos tanto quanto eu falo, porque eu não pareço tão egocêntrico
quanto normalmente eu pareço. Parece uma entrevista mais normal, assim. Quando a pessoa tem essa energia, assim. Você tem uma energia muito vital, né? Muito contagiante. Eu fiquei muito feliz de te ter no nosso programa aqui. Tá sempre bem-vinda. Eu gostaria de conhecer a casa da Alessa. Espero que você esteja lá na vitrine. Com certeza vou marcar. Olha, eu estou com uma novidade. Em breve, a gente vai ter uma transformação, uma novidade. Eu comecei um conceito novo. No comecinho da pandemia a gente teve que parar um pouco, mas assim, eu convido as clientes e as mulheres a vestirem as peças, transformar modelos por um dia, mas modelos de verdade, mulheres que não importa a idade, não importa o corpo, não importa a vontade, são mulheres de verdade, felizes, que a gente vai estar retratando no novo conceito de loja que eu estou fazendo, que é um estúdio. Então você veste e você é retratada. Né? Vai ter sempre um retratista ali para fazer o seu portrait. Né? Vai sair com portrait. Mais arte impossível, né, Heron? Então, assim, é uma novidade até que eu estou contando aí, que vai ser uma transformação de galeria de arte, além de arte para vestir, a gente vai fazer das mulheres que usam um quadro, né? Um retrato. As pessoas conseguem mais informação sobre isso, em termos de data, horário? A gente está no todo dia eu estou começando a fazer vídeos, enfim. Não está assim esse luxo que é a sua live, essa produção linda, sua equipe maravilhosa que faz um design incrível e tal. Mas, enfim, eu tenho a minha live também, toda sexta-feira. É o Happy Hour com a Alessa, que eu quero te entrevistar também. Toda sexta às 7. E a gente vai postar as novidades, a gente vai estar convidando através de vídeo. Eu faço vídeo, assim, tipo selfie, conversando. E, assim, é fácil me encontrar, né? Eu estou sempre por aqui pelas ruas, mascarada, mas dá para ver que sou eu, porque é sempre coloridinha. Às vezes estou de havaiana aqui ali no calçadão, dando mergulhinho, fazendo uma foto na praia com um super cacto esvoaçante. Não é difícil de me encontrar por aqui. A gente tem a loja no Quais são os bairros? A gente tem mais no Leblon e Ipanema, né? Mas assim, onde você pode me encontrar mais facilmente agora é no meu e-commerce, que é o alessa.com.br ou casadalessa.com.br. É um site, que é a nossa loja online, que tem peças únicas. Isso não existe, né? No mundo online, você tem 100 camisetas, você posta uma foto e tem 100 camisetas para vender ali. No nosso e-commerce, é uma peça exclusiva. Então, quando você usa, você sabe que é uma peça única que foi feita ali, né? Então, lá que é mais fácil de encontrar, e aqui no Instagram também. Com certeza, é o lugar que a gente está mais próximo, né, das clientes hoje em dia, né? Nesse momento aí, recluso, sem abraço. Estamos todos juntos. Alessa, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada, Heron. Obrigado por contribuir para a moda de uma maneira positiva, significativa. Foi um prazer te ter aqui. Prazer, adorei. Vamos fazer um outro brindezinho, ó. Maravilha. Agradeço o convite. Adorei esse happy hour. Nossa, minha tacinha já está vazia. Vou fazer um refil aqui, ó. Saúde. Bom, saúde a todos. Fiquem bem. Tudo de bom a todos. Muito obrigado. Isso aí, gente. Se cuidem. Um beijo. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.